Boa noite, eu sou Gisele Sherman e eu invadi literalmente os estúdios do Michel Saia. Sabe pra quê? Pra falar sobre fotografia no celular. É o assunto do momento, não é verdade? Tá todo mundo fotografando, fazendo altos cliques aí. Então, e aí? Vamos aprender bastante com a gente? Então eu vou chamar vocês, Michel Saia. Tudo bem, amigo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Gi. É um prazer estar podendo compartilhar aqui com o pessoal um pouquinho aí para melhorar a questão da fotografia com o celular. A gente sabe que é um ponto que o pessoal pergunta bastante, que o pessoal questiona bastante, porque por mais que é um recurso que a pessoa tem na mão, mas ela tem muitas dúvidas e às vezes coisas muito simples que a pessoa pode fazer, ela pode melhorar muito, muito e muito a fotografia com o celular dela. E você é expert nisso, né? Ele já me passou umas dicas aqui offline que nós vamos falar aqui também para vocês aprenderem, porque afinal de contas, cada um tem um estilo de celular. Isso faz diferença, Michel? Com relação ao modelo do celular ou o tipo do celular, ele não influencia tanto na qualidade da foto. É claro que assim, modelos muito mais antigos, ou aquele modelo que a câmera tá o vidro está todo riscado da lente, tudo, esse sim vai influenciar um pouquinho. Agora os celulares assim de 2 anos de uso para frente, que nem o meu que a gente vai fazer a simulação aqui, ele está com 2 anos e meio de uso praticamente. São celulares que a gente consegue fazer excelentes fotos. Tudo vai depender, o maior segredo hoje na fotografia com o celular é a questão da iluminação. Então, às vezes, a questão de uma boa iluminação, tanto artificial como natural, que a gente vai contar um pouquinho mais pra frente também. Ok. Então, você que está aí do outro lado, prepara o seu celular, coloca na sua mão, porque, olha, a gente vai passar muitas informações para vocês. Espero que vocês gostem e também espero que vocês coloquem aí seus comentários, as suas dúvidas, que ao vivo a gente vai estar respondendo para vocês, beleza? Perfeito, pessoal. Gi, é isso mesmo. E é claro, né? Quem tiver aí também à disposição, além do celular, pega aquele papel, aquela caneta, aquele rascunho, para estar anotando alguns pontos. Porque, por mais que você teste aqui na hora, depois, no dia seguinte, um dia depois, fala, nossa, como que era aquilo mesmo? Então, eu sempre recomendo, por mais que seja uma live, ela vai ter um conteúdo aqui como se fosse quase uma aula também. Então, anotem os pontos, que eu acho que vai ser bem legal para vocês lembrarem depois. Fechado, então tá bom. Pessoal, contando com vocês então, papel e caneta, celular, e a gente já vai começar com uma pergunta daquelas. Eu vou dizer pra você, Michel, que uma vez eu tava postando uma foto assim, e aí veio uma pessoa e falou assim, nossa, mas essa foto é meio embaçada, né? Que será? Tá meio estranho as suas fotos, Gi. Você já experimentou fazer uma higiene no seu celular? Fala aí pra mim, Michel. Esse ponto que você me colocou agora é um ponto, ele é super simples, ele parece muito óbvio, mas é um ponto que muitas e muitas pessoas erram. É a questão da sujeira na lente do celular. O que acontece? A gente está com o celular, pega na mão, coloca na bolsa, enfim, anda com ele para cima e para baixo e justamente onde que fica a lente, onde que está ali, a gente está passando ali a mão, o dedo o tempo todo. Tá? Então suja-se bastante. Então, a primeira dica que a gente vai dar, por mais que pareça um pouco simples, é a questão da limpeza da lente do seu celular. Mas, o que a gente resolveu fazer um pouquinho nesse vídeo? A gente resolveu fazer de uma forma um pouquinho diferente. Sempre que possível, a Gi vai ser minha cobaia hoje, a gente vai fazer um teste, a gente vai mostrar para você aqui ao vivo as dicas que a gente está apresentando. Então vamos lá para a primeira dica, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença. Aqui, perfeito. Aqui, só um minutinho. Olha, que beleza. Aqui, olha só. Então, repetindo aí como cortou o áudio, essa daqui foi a primeira dica, que é a questão da limpeza da lente do celular. Então aqui é um exemplo de uma lente que está totalmente suja, em que a pessoa ela não fica nítida, você não consegue, parece que tem um vulto. E se você pega um tanto de luz também, vou mostrar um pouquinho aqui, a luz ela fica totalmente esfumaçada. Tá? Se eu mirar aqui para a luz para vocês podem ver que a luz ela fica totalmente esfumaçada, e a pessoa também. E quando a luz ela pega na pessoa, forma uns raios assim no rosto, fica algo. Isso que estava acontecendo com as minhas fotos, Michel, que bafo. Efeitos, né? Acontece, né? Fica algo totalmente estranho. E simplesmente, por você limpar a lente do celular, você consegue resolver esse probleminha.
Então, a única coisa que eu fiz agora, entre a primeira imagem que vocês estão vendo e essa, foi a limpeza da lente do celular. Vou mostrar na lâmpada aqui de novo. Olha como até na lâmpada vocês veem que a lâmpada ela fica totalmente nítida, ela não fica esfumaçada. Então, vale tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. Perfeito? Fechou. Michel, uma pergunta. Se você não quiser limpar com a camiseta, com o que mais a gente pode limpar? Tá, vamos lá. Ou um paninho. Tá? É que eu falo a camiseta porque é algo que... O cantinho da roupa é algo que todo mundo tem na mão. Tá? Você pode estar limpando com um paninho também. Né? Ou um lenço, um paninho. É claro, sempre aquele cuidado para não ser um tecido áspero, algo que possa danificar a lente do celular. Tá? Então esse é o principal cuidado. E não pode ser líquido. Porque o que acontece? Veja. Porque o que acontece? Hoje, boa parte dos celulares eles são resistentes à água, mas boa parte não. Então, o que pode acontecer? Se você pegar, às vezes, um lenço umedecido, ou aquele paninho mais molhadinho, enfim, você pode acontecer de entrar água dentro da lente. Ou na parte traseira da câmera, e você corre o risco de você estragar o celular. Então, sempre com que você for limpar, qualquer pano ou tecido que seja seco e não seja muito áspero. Fechou, combinado. Primeira dica anotadíssima, sempre com a lente limpinha, tanto frontal, né, para o selfie, quanto a traseira, tá, pessoal? Agora, a próxima pergunta é a seguinte. Eu tô lá, né, projetando uma foto, e aí eu queria saber como que eu faço para essa foto ficar mais bem enquadrada. O que eu digo? O que eu faço para o meu celular dar a entender que é ali o ponto que ele vai fazer a foto? Legal, importante. O que você colocou aqui agora eu vou ficar vindo para lá e para cá. Eu vou deixar o Miguel que está transmitindo aqui para a gente totalmente confuso. Produção. Gente, ao vivo, a gente está fazendo aqui ao vivo, então sempre acontece alguma coisinha ou outra, tá? O que a gente está perguntando é a questão da nitidez e o foco da foto. Então, por exemplo, a maior parte dos celulares, ele já reconhece de forma automática. Está vendo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Enquadrando aqui a Gi, às vezes ele já reconhece de forma automática o rosto da pessoa. Então, perfeito, ele já pode fazer o foco diretamente no rosto. Ele mostra um quadradinho em volta. Às vezes, não. Então, o que você pode fazer? Ao você clicar no assunto em que você deseja focar, automaticamente o celular ele já calcula a exposição para aquele ponto e também o foco. Mostrando aqui para vocês, clicando no rosto dela, ficou perfeito. Se eu clicar no fundo, vocês viram como o rosto dela ficou bem estourado, né? Então, ele corrigiu a exposição para o fundo. E um outro detalhe bem importante aqui, logo abaixo, nós temos essa lanterninha com mais e com menos, em que você consegue fazer um ajuste mais fino da questão da exposição. Então, por exemplo, ó, eu posso clarear mais a foto, puxando para o mais. Claro, agora estourou demais. Voltando, perfeito. Ou eu posso deixar a foto um pouquinho mais escura. Isso acontece principalmente porque, se eu dar um toque na roupa dela, como a roupa é preta, vocês viram como o rosto dela ficou muito claro? Então, se você, caso tocar na roupa, você pode vir aqui e diminuir um pouco a exposição para que fique uma foto legal. E um ponto importante, o que acontece? Essas dicas que a gente está passando são todas baseadas utilizando a câmera do celular no modo automático. Então, claro, alguns celulares eles têm o recurso do modo manual, mas a gente vai focar um pouquinho para apresentar para vocês o recurso do celular no modo automático. Porque qual que é a proposta de uma fotografia com o celular? É uma foto rápida, é uma foto que rapidamente você consiga fazer uma foto legal, uma foto para você registrar aquele momento importante. Então, se você tiver que ficar preocupado em, o que é isso? A exposição, foco, a exposição em foco, ok. Abertura, velocidade, ganho, enfim, que alguns celulares têm esse recurso. Balanço de branco, você fala assim, meu Deus, não, deixa, tá? Então, sempre pensado no modo automático. Então, até mesmo cortando você, porque a gente não é ninja nem fotógrafo, né? Vamos lá, né? A gente não sabe mexer nesse monte de recursos que eles sabem.
Sim, sim. Então, por isso, esse que eu falei para vocês agora, do clicar e corrigir a exposição, é um recurso super, super simples, super fácil, como vocês viram aqui no vídeo, e que não precisa aí de um conhecimento muito grande em fotografia para fazer. Tá? Então, e com esse recurso, que também é uma dica super simples, vai melhorar bastante a qualidade das fotos de vocês. Então, vamos falar, sabe sobre o quê? Às vezes você está bem distante de uma fotografia que você quer fazer, e você vai lá e dá aquele zoom, né? Zoom. E aí, Michel, como fica essa foto? Me conta. Bom, é uma tendência que às vezes a gente tem, às vezes a gente está meio longe do assunto e quer fazer aquela foto, nossa, de pertinho. E você sempre tem aquela tendência de dar aquele zoom ali com o dedo no celular. Eu, particularmente, eu não recomendo, porque o que acontece? Quando você aproxima com um zoom do celular, como se você estivesse pegando aquela foto e arrancando pedaços dela e perdendo nitidez e perdendo qualidade. Tá? Claro que um pouquinho de zoom você pode dar e fica até legal. Você consegue uma foto um pouquinho mais fechada, uma foto que não distorce tanto, fica até bacana. Claro que alguns celulares hoje, a linha mais premium da Samsung, ou a linha mais premium da Apple, o iPhone, eles têm alguns recursos de mais de uma câmera. 2 ou 3, aí dependendo do modelo. Nesses casos, como que o celular trabalha? No caso do celular que ele tenha 3 câmeras, por exemplo, ele trabalha com uma lente que é uma super grande angular, tá? Que é aquela lente que ela abre muito a imagem, em que você vai num canto da sala, praticamente você consegue enxergar a sala toda. Uma lente intermediária e uma lente que o pessoal chama bastante de... é tipo um super close, fugiu o nome do iPhone agora, mas é aquela lente que ela consegue aproximar muito mais e você vê que o fundo ele fica também totalmente desfocado. Então, com essa lente, você consegue fazer uma foto de close, uma qualidade bem legal, né? E aí você pode trabalhar com a lente intermediária para as fotos um pouquinho mais abertas e tem aquela super grande angular. Nessa situação, o que a gente está fazendo? Você não está dando um zoom na foto, no celular. Você está dependendo do estilo de foto, ele trabalha com as lentes diferentes. Tá? Então aí a gente não perde qualidade. Mas tirando essa situação para aquele seu celular que tem uma única câmera, um pouco de zoom, perfeito, muito mais do que isso não. Ok. E pegar o celular e colocar assim, ó, na frente do objeto, também é legal? Dá certo? Ai, é um outro ponto. A gente vai falar, é claro, eu vou ter que falar um pouquinho de técnica para vocês, alguns termos um pouquinho mais técnicos, mas eu vou tentar sempre falar o termo técnico e explicar o que ele significaria de uma forma que fique super fácil de entender, tá bom? Por favor. É claro. De uma forma que fique muito fácil de entender. Então, o que acontece? Pensando no celular, tudo que está muito mais próximo da câmera, ele tende a aumentar e distorcer. Tudo que está mais distante da câmera, ele tende a ficar menor e tende a ficar de uma forma mais equilibrada. Tá? Então, nunca, de forma alguma, faça uma foto em que você encoste muito o celular. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o nariz um tanto quanto avantajado. E se você fizer uma foto muito de perto, o que está mais próximo da câmera aumenta. Então a tendência é do nariz parecer muito maior do que ele realmente é. Tá? Então nunca grudem o celular no rosto da pessoa para fazer uma foto ou um vídeo. Tá? Até fazendo um parênteses aqui, praticamente muitas situações que nós estamos abordando aqui, elas servem tanto para foto quanto para vídeo. Tá? Tanto para selfie, enfim. Então a gente consegue aplicar um pouquinho nessas duas situações. Tá? Então não grudem o celular na cara da pessoa, a não ser que você queira fazer uma foto mais engraçada e mais descontraída da pessoa, tá? Ai, mostrar as ruguinhas da pessoa, os defeitos e tudo mais, né? Sim. Legal.
Olha, Michel, agora eu vou falar alguma coisa assim. Por exemplo, eu tô com uma composição com vários objetos, não que nem tô aqui agora, que sou eu e o fundo. Tem várias coisas ao mesmo tempo e eu preciso prestar atenção em tudo isso. Como é que eu posso fazer essa foto para sair exatamente bonito e do jeitinho que eu imaginei? Tá. Um grande detalhe que a gente até, na fotografia profissional, a gente tem muito esse cuidado, é com relação à composição da foto, que também aplica-se na foto do celular. Tá? Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente tem muitas informações que não são legais ou que não vão ajudar ou que não vão agregar para a nossa foto. Então o que eu falo? Por exemplo, imagina a seguinte situação. Você está lá, você vai fazer a foto do seu filho, da sua filha, e logo ali atrás tem às vezes uma lata de lixo. Né? Aquilo vai, em vez de ficar uma foto linda, ela vai acabar estragando totalmente a sua foto. E é algo às vezes totalmente simples. Você simplesmente virando levemente um pouquinho de lado, ou você mudando um pouquinho o ângulo, você consegue estar resolvendo esse problema. Então, na composição, o primeiro item da composição, atenção ao fundo também. Porque o que acontece? A nossa tendência é ficar preocupados com o rosto, né? Então, às vezes, até numa selfie, é o rosto, é a posição, é a luz e tal. Mas às vezes pode passar batido alguma situação ali no fundo que a foto que era para ser linda, ela não vai ficar tão linda assim. Tá? Um outro ponto com relação à composição é que você pode trabalhar um pouco com o assunto principal deslocado um pouquinho do centro da foto. Se você tiver um fundo verde, um fundo uma natureza, uma praia, enfim. Tá? Deixa eu vir aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu gosto disso, porque a gente está acostumado com a foto padrão no centro, certo? Sim. É isso que você vai falar? Claro. Então vai. Olha lá, a Gisele já está mandando o bedelho aqui. Está se antecipando já. Então, olha o que acontece. É claro que aqui, nessa nossa situação, nós temos um fundo liso. Então, a gente não consegue mostrar tanto assim. Tá? Mas o que é mais comum numa foto, que a câmera saiu, desculpa, gente. O que é mais comum? A pessoa ela simplesmente vira aqui, a pessoa totalmente de frente, e ela, pronto, fez a foto. Tá? O que você pode fazer? Tá? Que é um item que a gente fala bastante na composição, inclusive para fotografias profissionais. É a questão da regra dos terços. É o item mais básico com relação à composição. O nosso olhar ele tende a se direcionar primeiro para os cantos das fotos. Então você olha primeiro muito mais para os cantos das fotos do que para o centro. Então, por exemplo, você está bem de frente, vire levemente para o lado, vira o rostinho mais aqui para mim, isso. Agora aqui na situação, eu vou virar aqui, para vocês vai parecer o contrário, mas vai dar certo, tá? Então, olha, eu teria uma foto assim. Agora imagine uma situação, por exemplo, que nós tivéssemos um fundo, uma praia, um campo, um lago, enfim, um fundo verde, ou qualquer outra situação que não seja um fundo neutro. Você poderia fazer a foto dela totalmente centralizada, não daria muita informação ao fundo, ou você poderia, aí eu chutando aqui a câmera, ou você poderia levemente deslocá-la para um canto. Vou virar aqui na horizontal que eu vou conseguir explicar melhor. Tá? Então, aqui seria uma foto. Você olhando, ela praticamente não chamaria muito mais atenção. E se você deixasse ela aqui, vira levemente de lado para cá, isso. Aqui, imagina, ela chamaria muito mais atenção. Imagina aqui do lado, onde tem a parede vermelha, uma natureza, uma paisagem. Isso. Nós não temos o efeito chroma key hoje no momento, mas é aqui onde que a gente está apontando. Então, você conseguiria compor, porque a pessoa ela olharia para Gi e olharia para a paisagem. É uma foto que chamaria muito mais atenção do que se ela tivesse simplesmente centralizada. Só um minutinho que eu vou vir arrumar aqui a câmera, que eu baguncei. Show! Ô, Michel, sabe o que eu ia falar? Às vezes, isso eu já vi no meu celular, tem um recurso que fica uns quadradinhos assim, ó. Parece um jogo da velha. Isso daí é pra gente deixar assim, no horizonte, é isso? É um auxílio, é isso? Também. Um outro ponto que você falou é com relação ao enquadramento agora. Tá. São linhas de referência. Tá? Então, nessas linhas de referência,
Deixa, enquanto eu vou falando aqui para vocês, só verificar se no meu celular ele tem esse recurso. Só um minutinho, gente. Tá vendo só? Olha quanta dica, pessoal. Agora é só testar, tá? Já começamos aí dando várias informações. Vai testando. Pega a sua filhinha, seu cãozinho, objetos que você tem dentro aí do seu espaço, em cima da sua mesa. Vai testando o jeitinho que ele tá falando. Aqui, pronto, ó, perfeito. Achei. Então aqui nós temos as linhas de referência. Essas linhas de referência elas também podem servir para aquele assunto que eu comentei antes. Então, por exemplo, eu vou virar o celular, vai aparecer ao contrário para vocês. Onde a Gi está posicionada seria mais na regra dos terços. Ela está posicionada em um terço da foto. O restante você consegue trabalhar com um fundo. E essas linhas, você também consegue trabalhá-las com relação ao horizonte. Então, por exemplo, o que acontece? Esteticamente, uma foto que a pessoa está assim, tortinha, ela é uma foto que não fica legal. Principalmente se no fundo tiver uma praia, uma paisagem. Ah, e é a linha do mar. Sim. Entendi. Então, é um ponto bem importante para você colocar. Para a gente ficar atento, é com relação a esse cuidado com o enquadramento. Então, sempre, se o celular de vocês tiver esse recurso, eu vou mostrar aqui para vocês onde que fica. No meu celular, aqui em configurações da câmera, está aqui, linhas de grade, ó. Estava desativado, eu coloquei aqui, 3x3. Então, ela vai aparecer as linhas aqui para a gente. Então, com elas, a gente consegue alinhar uma árvore, uma parede, um chão, um horizonte, enfim, para que a foto ela saia retinha, para que a foto ela saia certinha e seja uma foto muito mais prazerosa, uma foto que você não tem aquela tendência a entortar o rosto assim para estar olhando. Legal. Aproveitando que você está aí na minha frente, eu queria que você falasse da posição do celular em relação ao assunto. Eu acho que a gente já entrou um pouquinho, né? Porque isso. Tal, mas passa pra gente aí. Tá, vamos lá. Para isso, Gi, vem um pouquinho mais para cá. Pessoal, ela vai sair um pouquinho fora do enquadramento de vocês, tá? Mas aqui com espaço aqui a gente vai conseguir fazer melhor, tá? Então, aqui vocês podem ver que ela está... Tô me achando, né? Vai vendo, super... ó, cheia de iluminação, tudo que a gente quer. Modelete. Então, aqui, ó, então a gente aproveitando as duas situações. A primeira situação é com relação à linha de referência, ela está alinhada ao piso. Tá? Aí, com relação ao enquadramento do celular. Eu vou mostrar aqui para vocês, e vocês vão conseguir ver com relação ao posicionamento do celular em relação ao assunto, ao modelo, ao filho de vocês sendo fotografado. Uma foto de corpo inteiro, que é onde a gente consegue ver essa maior situação, onde que aparece a modelo de corpo todo. Então vamos lá. Ó, aqui eu estou colocando... Michel, vocês não têm ideia. Vocês estão achando que é fácil estar do outro lado, né? Mas não é, tá bom? Não é. Isso, tá? Ah, tem que ter, né? Imagina se fosse eu saindo nessa foto aqui, o pessoal ia desistir de assistir já na metade do caminho. Então, ó, então aqui o que eu estou fazendo com o celular? Eu estou levantando o celular em relação a ela. Vocês conseguem perceber como ela parece muito menor do que ela realmente é? Não faça isso comigo, deixa magra. Tem alguma técnica para deixar magra? A gente pode afastar um pouquinho mais. Eu não tenho mais espaço, mas dá para afastar um pouquinho mais, dar um pouquinho de zoom. Tá. E tem uma técnica bem legal que eu já comento um pouquinho, com relação ao braço. Essa é excelente. Então aqui, eu estou com o celular bem levantado em relação a ela. Vocês conseguem ver como ela parece muito menor do que ela realmente é? Você tem aquela impressão que a parte superior da cintura para cima tem o tamanho ok e as pernas ela tem um tamanho menor do que realmente é. Então, nunca fotografem de cima para baixo, a não ser que você queira exemplificar, por exemplo, assim, diminuir o assunto, diminuir a pessoa como se a pessoa fosse menor. Quer detonar a pessoa? Coloca a câmera assim, que vai ficar feio, tá? E se você não gostar menos ainda da pessoa, que nem a gente falou, se você aproximar... Ai, que beleza. E vocês podem estar falando assim, ai, Michel está exagerando, Michel está louco. Mas não, eu vejo muita gente, eu fotografo bastante formaturas, e as pessoas têm a tendência de ficar ao lado do fotógrafo para fazer aquelas fotos, no ponto de foto. Então, o que eu mais vejo é esse estilo de foto que eu estou mostrando aqui para vocês.
Então, Vocês olha, não tem... Gente, ó, o celular dele tá aqui em cima, bem em cima mesmo. então, olha só como fica totalmente errado. Agora eu estou descendo o celular e deixando ele aqui, ó, na altura, posicionado aqui mais ou menos no, No peito, né? No peito, Ele tá isso. com o celular aqui, gente, ó. Olha como vocês conseguem ver que só um pouquinho mais para cá, gente. Vocês conseguem ver como fica certinho em relação a ela. A altura dela é muito real em relação ao que está aparecendo para vocês. E existe a outra situação, que é vocês abaixarem o celular em relação ao modelo. Agora eu cresci? Agora você cresceu. E... Então, sempre quando vocês fazem as fotos de cima para baixo, vocês diminuem a pessoa, de baixo para cima aumenta, e agora aqui, deixando o celular na altura normal, a pessoa ela fica com a altura correta. Tá? Foto de blogueirinha é essa daqui. Sim. Do meio. Tá Então, bom. sempre quando vocês forem fazer uma foto de corpo inteiro, sempre o celular mais ou menos na altura do peito. Tá? A foto de meio corpo, então vamos vir aqui. Vamos lá, então pensando aqui numa foto de meio corpo. Então aqui, ok, o celular também no meio. Se eu subir, olha só como fica estranho. E se eu descer, também fica estranho. Ela parece muito extremamente alta. E tem o detalhe do que embaixo do queixo que o pessoal não gosta muito. Tá? Aí a gente perguntou com relação a deixar magra, um ponto bem importante aqui. Por favor. As mulheres normalmente elas se incomodam bastante com relação ao braço. Tá? Então, uma dica bem importante e super simples, pensando assim, e elas gostam também muito de colocar aqui a mão na cintura, tudo. Nunca, você ao colocar aqui a mão na cintura, você ao colocar aqui a mão na cintura, você desencosta um pouquinho o braço do corpo, ele tende a parecer um pouco mais magro. Se você deixar o braço mais junto do corpo, que vira um pouquinho mais para esse lado aqui, ó. Então vira para cá. Isso. Se você deixar o braço mais junto do corpo, ele tende a parecer muito maior do que ele realmente é. Se você colocá-lo aqui na cintura, você desencosta um pouquinho, você consegue deixar ele mais natural e uma impressão que ele é menor do Então, que ele realmente é. aqui favorece. Sim, sim. É? Ai, gente. Fala mais, brincadeira. A questão do braço, até você pode trabalhar isso às vezes com um braço um pouquinho mais cruzado. Nunca deixar ele grudado, colado no corpo. Porque sempre quando você gruda ele no corpo, ele tende a parecer muito maior. Quando você descola ele levemente do corpo, ele vai tender a parecer menor. Gostei. Ótimo, fechou. A gente está aqui num estúdio montado com iluminação, vocês não conseguem ver, mas tem iluminação frontal, tem iluminação de cima também, né? Mas eu quero que você fale, Michel, para o pessoal que não tem essa produção toda aqui maravilhosa. Conte para nós. Tá, vamos lá. Então a gente vai falar sobre iluminação. Eu vou dividir para vocês em 2 pontos, com iluminação externa e iluminação interna, para facilitar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então, assim, vamos trabalhar primeiro com a iluminação interna. Tá? O que acontece? O maior problema, o maior ponto com relação à iluminação interna é a questão da lâmpada. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, além da minha iluminação, tem a lâmpada da sala, que se eu apagá-la ou se eu deixar ela acesa, praticamente não influencia muito na minha iluminação. Mas, na questão de vocês, vai influenciar bastante. Tá? Então, qual que é o X da questão? Qual que é a grande dica aqui? Nunca façam a foto numa sala fechada exatamente embaixo da lâmpada. Porque se você ficar exatamente embaixo da lâmpada, o que vai acontecer? A luz ela vem muito de cima, ela vai projetar a sombra aqui embaixo, aqui ó, vai ficar como se fosse uma olheira gigante. Então, embaixo do olho, aqui, embaixo do nariz e principalmente aqui embaixo do pescoço. Como que você pode resolver essa situação de forma, às vezes, muito fácil? Se você se afastar um pouco da luz, você já vai ter uma luz que ela mais difusa, em que ela espalhou um pouco mais pelo ambiente, e você consegue fazer a mesma foto sem ter esses problemas
com relação às sombras, tá? Sempre quando a luz ela vier de cima, você tem muita sombra embaixo, aqui nas partes, e não fica esteticamente uma foto muito legal. Complementando um pouquinho mais com relação à iluminação interna, nós temos o queridinho das blogueiras, o ring light. Né? Eu acredito que todo mundo já conheça, ou quem não conhece, é algo muito simples. Qual que é a grande vantagem do ring light? Porque ele é o preferido das blogueiras, das maquiadoras, dos youtubers, do pessoal que está direto assim. Pelo fato dele ter uma luz, ele é ring, né, de anel, então a luz ela é totalmente em volta dele. Tá? Então você tem a luz como se fosse um círculo, em forma de anel, em que aquela luz ela vai iluminar o seu rosto de forma uniforme. Então ele vai vir aqui uma luz bem uniforme, iluminando o rosto todo. Além daquele brilhozinho redondinho que tem aqui no olho, que também dá um tchan. Dá um tchan, né? Quando faz aquelas fotos de maquiagem e tal, fica com aquele... Sim, dá um tchan. Então é do ring light. Aí você vai falar assim, mas Michel, eu preciso de um trem desse? Claro que não, tá? Aí a gente tem alguns modelos, por exemplo, desde o mais simples, que é aquele que você coloca em cima do celular, que você vai pagar na faixa de uns R$30, até o modelo mais premium, mais top, que você vai gastar na faixa de R$500. Isso é para você, por exemplo, que trabalha com maquiagem, que você trabalha com vídeos, com YouTube, que você precisa de algo para incrementar o seu trabalho. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da iluminação. Desculpa, Gi. Imagine, não. Pode continuar que eu vou falar um bafo. Quer contar? Pode contar, fica à vontade. A gente está na época das lives aí do Instagram, né? E às vezes a pessoa não se prepara com o local onde ela vai fazer a live, com a iluminação. Então, sempre quando eu vou chamar um convidado, eu sempre falo para ele, olha, eu preciso que você tenha uma iluminação frontal, né? E que seu celular fique fixo. Não saia andando com o celular fazendo a live, balançando, né? E a gente vê isso daí. Muitas vezes a pessoa entende, né, que a iluminação frontal pode ser a de cima. E aí a pessoa fica completamente diferente, porque a luz está bem na cabeça dela. Isso mesmo. Posso dar uma dica bem barata e bem fácil de fazer para resolver esse problema? Tá. Então vamos pensar na questão da live, tá? Não na questão da foto. Tá. O que acontece? Hoje a maior parte das pessoas tem aquela luminária em casa. Você deixa ali em cima da mesa, né, na escrivaninha, enfim. Aquela luminária, ela pode resolver o seu problema. Você pode posicioná-la de frente, logo ali atrás do celular, ou levemente de lado, virada para você, para iluminar seu rosto. Aí você vai falar assim, mas Michel, você tá maluco? Eu vou ter que ficar olhando para aquela lâmpada, é muito forte. Aí que vem um pulo do gato. Se você pegar uma folha de papel sulfite e fechar ali aquela lâmpada, tá? Ela vai funcionar como se fosse um difusor, um suavizador da luz. Então você pode resolver o seu problema da live, de uma iluminação legal para a live, com uma luminária, com uma folha de sulfite, posicionada de frente para você. Que beleza, hein? Olha, essa nota 10, pessoal, se preparem. Quando vocês forem fazer live à noite, né? De dia ainda tem claridade e tal, mas à noite, façam essa dica do Michel aí, pensem, né? Que a sua iluminação frontal pode ser um abajur, uma luminária aí do seu escritório. Olha que beleza. Valeu, Sim. hein? E é algo super simples, é algo que normalmente as pessoas não imaginam. Sim. E nessa situação, se você colocar a luz direto, vai ficar ruim e vai também gerar muita sombra, marcar muito o rosto. Então, se você trabalhar com essa luz mais suave, você consegue aí tá difundindo e tá gerando uma luz bem bacana. Porque para live, qual que é o grande segredo? É ter um áudio legal e uma luz legal. As pessoas precisam te ouvir bem e também te enxergar bem. Michel, aproveitando, tem pergunta. Pergunta, Zeba, vamos lá. Vamos lá. Um modelo de ring legal para fazer as lives, tá? Tudo depende de quanto você pretende investir, de quanto você está disposto a investir, e se a live, você irá fazer várias lives, por exemplo, ou uma ou outra de uma forma muito esporádica. Se você pretende se profissionalizar um pouquinho mais na questão das lives, gerar um conteúdo para o YouTube, eu recomendo o modelo da Yongnuo. Tá? Se vocês pesquisarem no Mercado Livre, Ring Light Yongnuo, tem lá, é muito fácil. Peraí, produção.
Fale de novo o nome, porque eu não entendi, não. É Ring Light da Yongnuo. Yongnuo. É isso. Tá? Depois eu posso até colocar aqui para vocês. Que é o ring de uma qualidade superior, ele tem uma qualidade bem profissional. Quanto custa mais ou menos, Michel? Na faixa de 400, 500, tudo vai depender da questão do dólar, tá? Que hoje está variando bastante. E tem um lance legal, porque tem uns que tem aquele tripé, né? Outros são de colocar em cima da mesa, não tem tudo isso? Sim, sim. O da Yongnuo, ele é um maior, tá? Que você consegue fazer as lives, maquiagem, enfim. E tem os menores também, tá? Na faixa de R$100, R$200, que você tem um tripézinho em cima da mesa, ele já tem o suporte para o celular. É isso que eu quero. Tá? Também é muito bom. E se você precisa fazer uma live uma vez ou outra, você vai segurar o celular na mão, por exemplo, ou um stories, existem aqueles na faixa de R$25 a R$30 que você coloca em cima do celular, que se o celular estiver bem próximo de você, ele também resolve. Show de bola. Mais perguntas, produção? Enquanto a gente dá uma olhadinha aqui nas perguntas, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui um pouquinho. Miguel, liga aqui pra gente. Aqui, ó. O que eu tenho aqui, tá? A gente não repara na bagunça. Ah, que bom que você está mostrando. Gente, é um cenário assim louco. Tem muita iluminação aqui em cima Então de mim. aqui nós temos duas luzes, que aqui tem uma luz, são duas luzes, são dois softbox. E dentro nós temos as lâmpadas que iluminam. Então a iluminação aqui da G, uma de cada lado. Por quê? Nessa situação, se eu colocasse apenas uma lâmpada, eu geraria muita sombra do outro lado. Aqui, ó, pegando o cenário todo. Então, eu tendo uma lâmpada de cada lado, eu consigo resolver esse problema e ter uma luz uniforme. Eu não tenho, mas se eu tivesse um ring light, eu poderia estar utilizando apenas um ring light posicionado ali no rosto dela, que eu também teria uma iluminação muito bonita e seria muito mais prático também. Mas como a gente está no estúdio de um fotógrafo, né? A gente tem tudo isso. Aí, que beleza. E aí, complementando um pouquinho também, com relação à iluminação. A gente falou um pouquinho da iluminação para ambientes fechados, mas eu vou falar um pouquinho da iluminação para ambientes abertos, tá? Então, qual que é a seguinte situação? Fotos externas, que hoje a maior parte das pessoas gostam de fazer bastante também nessa situação. Quero ir lá no girassol. No girassol. Eu fiz uma foto no girassol, depois eu mostro aqui para vocês. Tá bom. Então, essa questão das fotos externas. Então, qual que seria o melhor horário para as fotos? Cedinho ou final de tarde. Por quê? O sol está muito mais suave, é um sol muito mais tranquilo para você se posicionar tanto de frente quanto de costas. E, como é uma luz mais suave, mais difusa, você não tem aquele problema de grandes sombras embaixo do olho, nariz e pescoço. Se você pegar um sol do meio-dia, por exemplo, você vai ter você tem muita sombra aqui no rosto. Então, melhor horário para as fotos é de manhã ou final de tarde. E se você for num lugar que o céu não for aparecer, se tiverem dias nublados, então perfeito. Num dia nublado você consegue fazer uma foto bem legal em qualquer horário do dia. Nossa, essa eu não sabia. Sim, porque as nuvens, as próprias nuvens, elas servem como um suavizador. Então, aquela que eu expliquei para vocês da folha de papel, por exemplo, na luminária, as nuvens elas fazem essa função. Tá? Então, um dia nublado, desde que o céu não for aparecer na sua foto, é ideal, você consegue fazer as fotos em qualquer horário. Show de bola. Falando dessa parte de sol, luz natural e tal, eu queria saber a posição da modelo em relação à iluminação ao sol ou rebatedor, enfim. Rebatedor, gente. Rebatedor. Esse aqui que estava aqui, né? Vamos lá. Então, podemos trabalhar com duas situações. Tá? Se você está num sol, num final da tarde ou num sol de manhã, a pessoa ela consegue se posicionar de frente para o sol de uma forma que o olho ele não fique muito Cego, fechadinho. né? Que a gente não fique cego. Isso. Por quê? Final da tarde, luz suave, luz difusa, modelo de frente para o sol, as fotos com o celular irão ficar espetaculares. Tá? Irão ficar muito lindas, muito bonitas mesmo. Tá? Então, nessa situação, perfeito. Tá? O modelo de frente para o sol. Uma luz bem suave, uma luz difusa e iluminando aí por completo. Um ponto bem importante com relação a isso se
ou uma pessoa for tirar essa foto, ou se for uma selfie, você não vai poder ficar exatamente de frente com o sol. Porque o sol pode fazer sombra, ou a pessoa pode fazer sombra no seu rosto. Então, às vezes, aquela viradinha para que a luz ela chegue diretamente no seu rosto. Aí você vai falar assim, mas Michel, mas eu quero tirar foto no pôr do sol, eu quero que o pôr do sol apareça. Né? Que é o mais... Ou o pôr do sol, porque eu quero mostrar o pôr do sol na minha foto. Aí o desafio é um pouquinho maior. Tá? Isso, como nós estamos trabalhando com o celular e com a modo automático do celular. Tá? Na câmera profissional é uma situação um pouquinho mais fácil, tá? Mas eu vou falar para vocês o do celular. Então, qual que é o grande desafio? Então, que nem eu falei para vocês. Pensando que o sol está aquele pôr do sol lindo, e o sol está atrás. Tá? Duas soluções aí para vocês. Primeira solução é um rebatedor. Mas Michel, eu tenho que comprar um rebatedor, eu tenho que andar com um rebatedor, ou eu tenho que ter algo nesse sentido. É caro. Tá? Não é algo que pensando que você vai fazer uma saída ali fotográfica, que você vai com a sua família, seus filhos para algum lugar para fazer as fotos. O que seria um rebatedor? Algo que quando a luz chega, ela bate e volta. Tá? Você consegue resolver esse rebatedor com um papelão e uma folha de papel alumínio. Então imagina a seguinte situação: modelo posicionada de costas para o sol. Esse rebatedor, a luz do sol, ela vai chegar no papel alumínio e vai iluminar o rosto da pessoa. Caramba. Tá? Então existe uma situação para que você possa, se você quer fazer uma situação de fotos com seus filhos, enfim, pegando um pôr do sol, tá? Para que o pôr do sol apareça. Ou um plano B, normalmente se você vai estar com mais de um amigo, normalmente esses amigos têm um celular também. Como que você pode resolver? Peça para os seus amigos ligarem a lanterna do celular. Porque na situação do finalzinho de tarde, pôr do sol, 2 ou 3 lanternas dos celulares dos seus amigos viradas para você, e você fazer a foto, você também consegue resolver essa mesma situação. Que bela dica, hein? Eu prefiro a dos amigos com o celular na frente, que eu acho que dá mais certo, né? Por exemplo, se estiver com a sua família, o seu celular está fotografando, o seu marido vai ali e coloca a luz. Eu acho que dá mais certo. Sim, não, ela mais fácil, né? Sim, ela é muito mais fácil. Legal. Que eu também coloquei as duas situações, né? Porque a gente consegue também uma situação que você saia para estar fazendo as fotos, tá bom? E essa dica do celular com as lanternas, ela vale também para aquela foto à noite. Que eu queria usar o flash. Sim. Essa daí? Porque o que acontece? Você fazer uma foto com o flash do celular é praticamente uma foto perdida. Ah, é? Tá? Ela demora muito mais para ser feita. E o que acontece? Ela ilumina o rosto de uma forma muito forte e você perde praticamente o fundo. Então imagina que você está na seguinte situação. O fundo também é importante para a sua foto. Então aquele fundo bonito, sei lá, algumas luzes, uma situação, um restaurante, um barzinho, que você queira mostrar o fundo da foto, ao você ligar o flash, ele vai clarear você e escurecer totalmente o fundo de uma forma que ele praticamente não apareça. Então a solução seria pegar os seus amigos ali, ligar 1 ou 2 celulares, você faz a foto do seu celular sem o flash, e aqueles 2 celulares vão estar fazendo essa função de te iluminar, e com isso, seu celular ele vai identificar de uma outra forma o ambiente, e você vai ficar bem iluminada, e o fundo também. Ó, valeu, hein? Gente, então esquece um pouquinho desse flash, que, né, às vezes a gente vê uns negócios estourados assim e fala, meu, que flash, que iluminação é essa, né? A pessoa tá branca na frente e o fundo preto, que geralmente acho que é isso que acontece, né, Michel? Sim. Então vamos lá, né? Vamos usar os amigos. Aproveitando, tem pergunta, tá? Oi, que beleza, vamos lá. Vamos lá, o pessoal está perguntando com relação à posição do celular para fazer a selfie. É isso que eu ia falar para você agora, Michel. Eu acho que esse pessoal tá lendo o nosso roteiro de forma mental, eu porque também acho. Que bom, né? o pessoal está fazendo as perguntas mais ou menos nos pontos que a gente vai falar. Perfeito. A selfie. Gi, você gosta de tirar selfie?
Quem que não gosta, né? Então, a foto a selfie. A selfie ela uma foto que se popularizou muito mais de uns anos para cá, porque antigamente os primeiros celulares com câmera não existia, né, a selfie. Você não tinha câmera frontal. E hoje, praticamente todos os celulares têm. Inclusive, os celulares mais modernos e mais novos têm uma qualidade muito boa também na câmera frontal. Tá? Na maioria dos celulares, elas não têm a mesma qualidade que a câmera traseira. Porém, para selfie, como é uma foto mais de próximo, pensando em uma única pessoa, que eu acho que é a maior dúvida do pessoal, resolve de forma... Fica perfeito, fica muito show de bola. Tá? Eu vou mostrar ali com a Gi agora, para falar um pouquinho da selfie também. Limpando aqui a lente do celular, né? Então vamos lá. O que acontece? Vou falar para vocês o que eu vejo de mais importante na selfie é com relação à posição da iluminação e a posição do rosto também, tá bom? Então vou mostrar aqui para a Gi, deixa eu só aproximar um pouquinho mais. Qual que é a grande pedida do pessoal? É fazer a foto com o celular um pouquinho mais de cima para baixo. Nessa situação, o que acontece? Muitas pessoas não gostam que apareça aqui a famosa papada. Tá? E mesmo a pessoa que tem um rosto mais magrinho, às vezes ela não gosta de mostrar tanto o queixo, essa situação. Então sempre o pessoal tem preferido fazer a foto um pouquinho mais de cima para baixo. Mas é claro, gente, não levante demais o celular, que também não fica legal. Temos o mesmo efeito que eu já expliquei para vocês. Levemente de cima para baixo, tá? A questão do rosto agora. Tá? Gi, vai virando o rosto para um lado. Ó, eu queria que vocês fossem reparando no rosto dela. Que vergonha, ó, chefe. Que a principal ponto é com relação ao nariz. Ó, volta o rosto de frente aqui para o celular. Volta. Ó, vira um pouquinho. Olha só como fica legal. Olha aqui para o celular. Né? Olha que show de bola. Agora aqui, vai virando. Fiquem atentos ao nariz dela. Desculpa, Gi. Vai girando. Nossa. O que a gente olha nessa foto? Praticamente só o nariz. Então... E a papada. Sim, qual que é a grande sacada do selfie? Volta aqui, isso. Se você fizer aqui, ó, levemente de lado, levemente de cima, tá? E meio viradinho? E o rostinho, opa... O rostinho, ele não totalmente de frente. É claro que vai depender da pessoa. Tá? Você pode virar ele um tequinho mais de frente ou um pouquinho mais de lado, da forma com que você se achar mais à vontade. No caso aqui da Gi, eu achei mais legal mais de ladinho. Vira o rostinho mais de ladinho, vira só olhar aqui para a foto. Ó. Olha só que show. Tá? Então aqui é a grande sacada da selfie. Então o nariz, muita atenção com relação ao nariz. Tá? Aí, com relação ao queixo, a papada. Só que o que acontece que eu vejo o pessoal fazendo bastante? Levanta mais o rosto, Gi. Levanta mais. O pessoal fala assim, eu não quero que apareça a papada. Aí aparece o buraco do nariz. E as pessoas com isso, elas vão levantando o rosto e daí o que começa a aparecer? O que a Gi falou, o buraco do nariz. Uhum. Então, também fica pior ainda, do que aparecer um pouquinho aqui embaixo do queixo. Sem contar a questão, além do buraco do nariz, a gente tem muito mais ênfase para o queixo. Fica uma foto totalmente estranha. E para selfie, eu vou dar uma outra dica que eu acho bem legal. Todo mundo fala, principalmente as mulheres, elas falam, eu tenho aquele lado, esse meu lado é melhor, esse meu lado é mais bonito. Muita gente não sabe que nosso rosto ele não é 100% simétrico. O corpo inteiro, né, Michel? Sim. Nós temos um lado do rosto que ele é levemente menor que o outro lado. Então, qual que é a grande sacada da selfie? Você virar o seu rosto, depois vocês podem medir em casa, tá? Então, meçam aqui do finalzinho do olho até o cantinho da boca, tá? Do final do cantinho do olho aqui até a boca, isso. Então, vocês vão medir, só que deixa a régua de uma forma reta, tá? Vocês vão identificar que um lado do rosto, ele tem é levemente menor que o outro. Esse, normalmente, é o lado que você vai falar que é o seu lado melhor.
e é o lado que normalmente eu recomendo as pessoas a virarem ele para a câmera. Porque ao você, como eu expliquei anteriormente, quando você tem o que está mais próximo da câmera, ele fica maior do que o que está mais afastado. Então, se você virar o lado do rosto, que é levemente menor para a câmera, você tem a impressão de um rosto mais harmônico. Você consegue identificar olhando assim? Gi, vira mais para esse ladinho aqui. Olha, eu gostei, eu não sei se é o lado maior ou menor, mas eu gostei mais do outro lado. Sim, eu achei que ficou muito mais charmosa desse lado aqui. Tá? Mas aí, gente, não precisa seguir como via de regra a questão do lado. Faça a foto do lado que você achar melhor. Tá? Mas tomando esses cuidados, eu já garanto que você vai ter uma selfie muito melhor. Legal. Um outro ponto é com relação à iluminação. Então, segura aqui para mim, Gi, rapidinho. Eu vou apagar aqui para vocês a minha iluminação. Tchan! Olha só. Olha só que é a diferença do rosto dela. Então, aquilo que eu havia falado para vocês anteriormente. Deixa eu vir aqui embaixo para ver se vai dar aquele... Nossa, aquele apareceu já, bastante. Né? Tá parecendo terror. Ó, aqui ela está exatamente embaixo da lâmpada. Vai voltando um pouquinho mais para trás. Ele melhora um pouco. É que eu apaguei a iluminação e a sala não tem mais espaço para que ela vá mais para trás. Tá? Então, se ela fosse um pouco mais para trás, poderia ficar melhor. Tá vendo aqui, ó? Ela já encostou ali na parede. Encostar é aquela história, né? Sim, mas olha, quando ela foi mais para trás, a gente já melhorou um pouquinho mais a iluminação. Ela chegou uma luz mais suave no rosto dela, vem voltando aqui para baixo da lâmpada. Olha só como a gente tem sombras muito marcadas aqui no rosto dela. Tá? Então, procurem esse ponto com relação à iluminação. Normalmente, se você já levantar um pouquinho mais o rosto, volta um pouquinho mais para trás. Quando você levanta um pouquinho mais, quando você levanta um pouquinho mais o rosto, tende a dar menos sombra aqui embaixo do olho, ficando só a sombra aqui embaixo do queixo. Uhum. Vamos ligar aqui de novo. Agora vai, hein? Ô, Michel, agora eu quero fazer pergunta para você. Claro, vamos lá. Não tá no roteiro, tá? Não tá perfeito, no nosso roteiro. Perfeito, fica à vontade. Produção, dá meu celular aí, por favor. Ó. Eu gosto desse negocinho aqui. Uhum. Não sei como chama, mas eu gosto disso daqui para fazer selfie. Sim. Porque eu me sinto mais à vontade em colocar o dedo assim e, né, subir o celular para fazer. E algumas vezes eu gosto também de... O que você acha de tudo isso? Tá. Com relação à situação de apoiar aqui o celular aqui atrás, ajuda bastante, tá? Porque a gente tem uma firmeza maior para estar fazendo essa foto. Principalmente, além das selfies, os stories no Instagram, você consegue uma firmeza muito melhor para estar fazendo. Então, isso ajuda bastante no meu ponto de vista. O timer, tudo vai na questão da posição da sua mão. Tá? É mais de gosto. Por quê? Se você conseguir, ao segurar ali o celular, você conseguir já com o dedão tirar a foto de uma forma legal, que não fique ruim para você, perfeito, não vejo necessidade do timer. Se você ficar mais à vontade, você pode fazer. Eu particularmente não gosto do timer, porque às vezes são lá 10 segundos, aí você fica assim, 10, 9, aí é aquele tempo que não passa, assim. Michel, então se você colocar... Põe 3 segundos, gente, 5 segundos. Então se você colocar ali menos tempo, é perfeito, mas eu ainda prefiro ali com o dedo mesmo. Legal. Mais uma pergunta. Claro. Eu gosto muito, o meu celular ele já tem aquela coisa que deixa o rostinho um pouquinho melhor. Como chama mesmo? É um embelezador. Ok. Né? Então eu deixo sempre meio que ativado esse embelezador. Mas quando eu entro no Instagram e coloco alguns filtros, fica muito melhor. E aí, se você tirar uma foto do Instagram com um filtro e salvar ela na tela, o que você me fala de resolução, enfim, é melhor do que pela câmera com filtro do celular? Com filtro do Instagram? Tá. Provavelmente o Instagram deve, quando você aplica o filtro e você postar essa foto no Instagram, normalmente ele tende a compactar um pouquinho mais a foto.
Tá? Eu acredito que ele já faça essa compactação ali logo na hora de aplicar o filtro. Tudo que você sobe, por exemplo, de foto no Instagram, no WhatsApp, você envia, ele tende a diminuir um pouco mais a qualidade para que fique um arquivo mais leve, um arquivo mais fácil aí de ser enviado, tá bom? Então, claro que para você ter essa foto no seu celular, perfeito, não vai ter problema nenhum. Para você fazer uma impressão, por exemplo, uma ampliação, talvez você tenha algum tipo de problema. Entendi. Resolução, né? Isso. Bem diferente. Mas o filtro, vamos pensar assim, para essa questão de postar no Instagram, depois postar no YouTube, perfil do WhatsApp, mandar para os amigos, enfim, perfeito. Tá? O que talvez você possa perder um pouquinho na qualidade é se você for ampliar essa imagem. Tá legal. Mas uma coisa, a gente tem agora, né, com a facilidade das redes sociais e também, até por isso, todo mundo está fazendo foto em pé, certo? Sim. Mas, por exemplo, o Instagram, ele pede a foto quadradinha, que literalmente a gente teria que fazer a foto na horizontal. Certo? Na verdade, os stories, né, é o padrão em pé mesmo, então é o 9x16, que é o padrão normal do celular. Para o feed, nós temos duas opções. O quadrado, que é 1x1, é o mais comum. Inclusive, você já pode configurar no seu celular ele de forma quadrada. Deixa eu só É verdade, né? abrir aqui para vocês, ó. É bom que o quadrado vai quase em todas, né, as redes sociais. Sim, ele é o melhorzinho. sim. Aqui, na questão das configurações, eu vou pegar aqui tamanho da foto traseira. Olha só, aqui eu tenho essas questões. 1x1, eu tenho tela cheia, 16x9 e 4x3. Tá. 16x9 é o formato dos stories, e 1x1 é o formato padrão do feed. Então, a hora que eu coloco aqui em 1x1 e volto, opa, só um minutinho. O meu não tem 1x1, ai que louco. Não? Não, o meu tem 4x3, 16x9 e 21x9. Tá. Pode fazer então no 4x3. É o que tava. Tá. Onde você vai ter ela um pouquinho de uma forma mais próxima da resolução. Então aqui eu coloquei em 1x1. Então, tanto faz, quando a gente está em a foto em 1x1, tanto faz a foto horizontal ou vertical. Nós temos exatamente o mesmo enquadramento. Tá bom? Eu, particularmente, eu não deixo ela em 1x1. Eu deixo ela aqui ou em 4x3 ou em tela cheia. Se você usa muito para as redes sociais, o seu celular não tem o 1x1, deixe em 4x3, que é mais fácil para você reenquadrar depois para o formato do Instagram. Fechou. Produção, mais alguma dúvida dessas? Selfie? Tem algumas perguntas, sim, tanto no Face quanto no YouTube. Ah, legal. Manda. Eu fechei aqui. Tá. Então a gente já volta com as perguntas. Só um minutinho. Vamos lá. Ó, a Cidinha tá falando o seguinte. Ela falou, eu não estou conseguindo usar meu ring light. Não consegui me adaptar a ele. Pois ele rouba a cor dos meus cabelos. O que eu faço? Tá. Cidinha, coloca aqui pra gente qual que seria o modelo do seu ring light, porque o que acontece? Nós temos alguns modelos que eles trabalham com temperaturas de cor quente e fria. Normalmente se usa para você ter uma cor mais assim, mais natural, você usa ele em o maior parte do frio e talvez um pouquinho do quente junto. Se você levantar, subir no máximo o quente e o frio, dependendo do modelo, ele fica um tom muito alaranjado, que vai mudar a cor da maquiagem, que vai mudar a cor do cabelo. Tá? Então você vai ter esse pequeno problema. Então suba, se você tiver regulagem de temperatura, suba a cor fria, que é o branco, né, no máximo, e coloque um pouquinho do quente. Tá? Isso se o seu celular se o seu ring tiver regulagem. Depois coloca aqui pra gente o modelo, que eu posso estar respondendo para você depois também. Se a gente não conseguir responder durante a aula, eu te tiro essa dúvida de forma melhor. E, Michel, tem algumas perguntas aqui. Qual a melhor posição do celular para se fazer uma selfie?
Tá. A posição do celular com relação a selfie, que foi o que eu mostrei ali com a Gi agora, então levemente mais de cima, né? A grande sacada também é com relação ao rosto, o lado menor do rosto, ou o seu lado preferido para frente, e também a posição do nariz, e não levantar muito o rosto, porque senão a gente dá muita ênfase para os buracos do nariz e para o queixo. E iluminação, né? Sim, sim. Iluminação frontal. E a luz frontal. Essa luz, assim, se você tiver uma iluminação, um ring perfeito, se você estiver no ambiente externo, aquela luz do sol do finalzinho da tarde, luz perfeita. Se você estiver no ambiente interno, se afaste um pouco mais, que nem eu mostrei ali com a Gi. Quanto mais você se afastar debaixo da luz, você tem uma iluminação mais suave também. Beleza, vamos lá, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. O pessoal está pedindo para você falar sobre edição de fotos no celular. Uhum. E o pessoal, A transmissão, né? E se você tem alguma dica de configuração sobre resolução de foto no celular. Tá. Questão de resolução, eu particularmente eu costumo deixar na maior. Tá? Na resolução máxima, por quê? Se eu precisar fazer uma impressão dessas fotos, ou se eu precisar cortar depois essa foto, aproximar um pouquinho, eu tenho uma qualidade um pouco maior. Então eu costumo deixar na resolução maior. Porém, quanto maior a resolução das suas fotos, maior o tamanho dela, maior o peso dela, entre aspas, e mais espaço na memória do seu celular você vai precisar. Então, se você trabalha com a resolução maior das fotos, tenha um cartão de memória externo, ou enfim, de tempos em tempos você vai precisar descarregar essas imagens no seu computador ou na nuvem, né, para você liberar espaço no celular. Beleza. Com relação ao tratamento também que o pessoal perguntou, vamos falar um pouquinho? Vamos. Tá. Tinha mais alguma dúvida, Miguel? Acredito que não. Depois, se a Cidinha colocar aqui pra gente o modelo do ring dela, você acompanha aí pra mim, por gentileza, pra gente tentar ajudá-la. Com relação ao tratamento das fotos, só um minutinho. Vamos lá. A gente tem visto, Michel, uma foto com uma tonalidade um pouco mais amarelada, mais quente, né? Isso é uma tendência? Porque antes parece que era meio azulado, quer dizer, preto e branco, sépia, azulado, branco demais. Agora eu vejo tudo meio cor de sol. É tendência? Tá, vamos lá. É um pouco de gosto, por exemplo. O sépia ele já foi moda, Sim. né? Há anos lá atrás, principalmente às vezes nos álbuns de casamento, que também tinha aquela questão do PB com colorido, deixar um detalhe colorido e a foto PB. Isso já foi moda e ela já passou. Então o sépia, ele não é moda, ele não é moda mais. Tá? Okay. Com relação ao tom da cor, eu acho que vai muito de gosto das pessoas. Eu, particularmente, eu prefiro aquele tom mais quente, tá? O mais puxadinho para o amarelo, do que um tom mais frio, mais azulado. Tá? Mas tudo vai influenciar também o ambiente que você está. Vamos pensar assim, praia, quente. Uhum. Praia é um tom mais quente. Praia, um campo, uma área verde, um tom mais quente. Estou num lugar muito frio, na neve, por exemplo. A gente não tem aqui, mas estou num lugar muito frio do país. Pode colocar um tom mais frio. Por exemplo, um tom quente não combinaria com a neve. Não amarelo. Com a neve combinaria o tom mais azul, aquele que dá essa impressão de ser mais frio. Porém, num geral, eu acho que é uma questão de gosto. Tá? Eu, particularmente, eu prefiro aí os tons mais quentes para a gente poder estar trabalhando, tá bom? Uhum. Mas é um pouquinho da questão de gosto. Michel, você vai mostrar a tela do celular enquanto você vai estar fazendo aí o tratamento? Vamos. Só eu vou pegar o meu celular, aí vocês daí do outro lado também peguem o seu, que vai aparecer a tela e vocês vão fazendo junto. Vamos lá, só um minutinho. Espera aí, gente, aqui ao vivo. Às vezes ele trava um pouquinho. Só um minutinho, gente. E, Michel, esse lance das fotos no tom mais quente, eu já li vários artigos que falam que, por exemplo, quando você posta no Instagram uma foto bem, né, com as cores fortes e quentes, ela tem mais rentabilidade, o pessoal curte mais. Não é verdade?
Normalmente, essas fotos mais quentes, assim, essas estão ligadas a um ambiente, por exemplo, uma praia, enfim, são as fotos que tem mais, são as fotos que tem mais curtidas. Eu particularmente prefiro, tá? Mas a questão aí vai muito de gosto mesmo. Então, eu vejo fotógrafos mesmo trabalhando com tons muito mais frios nas fotos nas fotos do evento, na câmera, e pessoal que prefere mais o tom mais quente. Mas a maior parte das pessoas tem preferido aí um pouquinho o tom mais quente. É o que a gente vê mais na moda aqui. O pessoal está perguntando o seguinte, Michel. Se você indica alguma lente para colocar na frente da câmera do celular. Se tem algum modelo ou se você indica. Tá, vamos lá. O que acontece? Normalmente essas lentes, elas são, vou dizer... La garantia sou eu? Xing Ling. São Xing Ling. Normalmente, é só clicar aqui, ó. Normalmente essas lentes elas são Xing Ling e funcionam de certa forma sim, de certa forma não. Você tem aquele efeito de uma super grande angular, de uma lente um pouquinho mais fechada, porém você acaba perdendo um pouco qualidade. Eu já testei, isso há um tempo atrás, tá? Um kitzinho, eu particularmente não gostei. Até pela questão que ele não é muito prático. Então você tem que andar, além com o celular, aquele estojinho, aquela bolsinha de lentes junto. Então acaba não sendo muito prático. Mas ele acaba perdendo um pouco. Toda essa adaptação que você faz acaba perdendo aí um pouquinho com relação à qualidade. Entendi. Sempre que a gente coloca um acessório, né, que nem outro dia a gente fez um teste de microfone. O meu celular mesmo, ele não consegue adaptar o microfone, não consegue pegar a voz vinda do microfone. Então, tem bastante compatibilidade, incompatibilidade, né? Tudo tem que ser testado. Sim, sim. A gente fez o teste do microfone, por exemplo, o mesmo microfone no meu celular ele funciona de forma perfeita e no da Gi não funcionou. Então, teste antes. Normalmente esse kit de lentes eles têm um investimento bem acessível. Então, se você quiser, se você se interessar, compre um para fazer um teste e teste. Mas pode ser que tenha um resultado muito bom e pode ser que não funcione tão legal assim. Eu estou reiniciando o celular aqui para a gente mostrar a parte do tratamento, que justo na hora que eu precisei deu uma travadinha. Então, próxima pergunta. Tem mais alguma pergunta, Miguel? Você tem alguma dica para foto panorâmica? Tá, foto panorâmica. Normalmente os celulares eles já têm, a maior parte dos aparelhos eles já têm esse recurso de foto panorâmica. É legal, funciona muito bem. Desde qual que é o grande defeito de uma foto panorâmica? Quando nós temos muitas pessoas se movimentando. Porque o que acontece? Você vai andando, as pessoas elas estão se movimentando, você está andando, virando o celular. Nesse ponto você consegue gerar, você às vezes consegue gerar alguns rastros ou pessoas aparecendo pela metade na foto. Então, qual que é a grande dica? Foto panorâmica funciona muito bem se você for fazer paisagem, ambiente vazio, uma praia, um campo, enfim, um ambiente que não tenha pessoas. Ou que as pessoas estejam, em sua maioria, sentadas e paradas. Se você parte para um ambiente muito movimentado, espera aí que eu estou abrindo aqui, gente. Se você parte para um ambiente muito movimentado, você vai aparecer muito pedaços de pessoas durante na sua foto. Michel, é normal eu achar bonito um lado do meu rosto mais bonito do que o outro? Sim, é normal. Normalmente o pessoal tende a achar essa situação, que nem eu falei. Às vezes a gente sempre tem um lado do rosto que o rosto é mais assimétrico e as pessoas elas tendem a ter um lado que elas preferem mais. Tá, deixa eu aproveitar. Eu vou colocar agora pra Gi aqui. Gi, você tem o seu lado preferido? Olha, pra falar a verdade, eu costumo fazer sempre aqui, assim, meio que assim. Eu tenho uma verruguinha aqui, ó, e às vezes quando eu faço a selfie e tal, eu acho que ela fica meio estranha, então tem esse lance, sabe? A gente sempre tem alguma coisa no rosto que incomoda, os outros nem veem, mas a gente sempre tem, né? Então eu fico meio escondendo ela de vez em quando, assim, nas fotos.
Então, o seu lado preferido é? É o esquerdo. É, mas eu também faço muita foto com o direito. Ah, é? Eu não sei se eu falo assim 100% ao lado esquerdo, mas eu procuro às vezes quando essa verruguinha me incomoda muito, mudar um pouquinho o ângulo. Falando sobre essa coisa de lado, deixa eu dar uma curiosidade. Eu trabalho com casamentos, né? Sou cerimonialista. E teve uma vez que eu fiz um casamento de uma modelo internacional. Foi muito legal. Carol Boyan, linda, maravilhosa. Ela faz muita Tailândia, nossa, faz muito internacional. Agora ela está residindo em Florianópolis. O que aconteceu? O lado preferido dela não era o lado que a noiva fica. Que a noiva geralmente fica ao lado esquerdo do noivo. Noivo direito, noiva ao lado esquerdo. Aí, no altar, ela falou pra mim, Gi, pelo amor, eu preciso que você fique, que eu preciso ficar do outro lado, porque esse é o meu lado preferido. E pra sair no meu preferido. Que, pra falar a verdade, elas se auto-intitulam como modelo e ficam lindas. Mas eu acho que é espontaneidade. Eu acredito que não adianta você querer, no dia do seu casamento, virar uma modelo super sexy se você não é assim, né? Então, trabalhar na naturalidade do seu estilo, do jeitinho que você é. Eu acho que isso facilita para o fotógrafo também e não deixa a pessoa, vamos dizer, numa saia justa, né? Às vezes, sei lá, fazer uma pose mais sexy e nem é o estilo da pessoa. Entendi. Muito legal. Ô, Gi, mandaram aqui, ó. Gi, você podia fazer uma foto do Michel, né? Eu, claro! Agora, sim? Isso, Michel. Você tem que vir aqui do meu lado, Michel. Do lado dela, ela tira uma foto sua. Uma selfie, é isso que vocês querem? Isso. Vamos lá. Eu tava aqui, enquanto vocês estavam fazendo umas coisas, tava aqui, e aí, né, como o Michel falou do fundo, ó, por exemplo, aqui atrás pra mim, aparece um interruptor branco, a parede é toda vinho, linda, né, que é essa cor eu amo, e aí aparece um interruptor, aí eu tava tentando me tirar aquele interruptor, porque ele vai ficar, são dois, né, eles vão ficar aparecendo ali. Bom, já que o Michel vai vir aqui, deixa eu limpar a minha lente frontal. E depois que a gente... E são detalhes que, por exemplo, normalmente a gente não pensa. Mas quando a gente tem essa informação, você fala assim, toda hora que você for fazer uma foto agora, você fala, você vai agora? Olhar. Você vai olhar, você vai pensar. Hoje mesmo eu estava na RPTV, mandar um beijo pro pessoal de lá. E aí a gente estava tentando tirar foto com a logomarca deles atrás. Só que bem nesse espaço eles têm um extintor. E aí a gente lá, né, fazendo toda aquela história para não aparecer o extintor na foto, porque ia quebrar completamente o clima, né? Sim. Vem aqui fazer uma selfie comigo. Vamos lá? Espera aí que... Opa, agora voltou. Ó, vou colocar o meu embelezador aqui. Aê, olha aqui, ó. Michel do meu lado. Vamos lá? Tá bom? Vai um pouquinho mais pra frente, ó. A gente tirar um pouquinho. Isso. Tá. Aqui. Você já tá focado. Sim. Tem que focar eu também? Aí não necessariamente. Como a lente do celular, ela é uma lente mais aberta, então se o foco ele tiver ou em você ou em mim, nessa distância que a gente está, os dois seriam focados. Tá. Vamos virar um pouquinho mais pra cá pra gente cortar um pouco, pra não aparecer tanto lá atrás. Isso. Sim. Aí. A altura da câmera, tá bom? Perfeita. Aê! Show! Gi, mostra na câmera. Eu vou mostrar. Ó. Tá conseguindo ver? Pode ir mais pra frente, Gi. Isso. Mais. Aí. E aí, o que vocês acharam, gente? Ficou bom? Apliquei as técnicas. Vamos lá. Acho que agora o Michel conseguiu. Agora foi. Foi? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês com relação ao tratamento de imagem, tá bom? Vai passando as dicas para mim que eu vou abrir uma... eu tenho que abrir uma imagem aqui, é isso? Isso. Vou fazer junto. Na verdade, existem alguns aplicativos que eles trabalham para tratamento. O que eu vou usar, tá, aqui, eu vou usar um gratuito, que é o Lightroom gratuito da Adobe. Ai, Michel, mas é difícil, é um programa que o pessoal usa para tratar foto profissional, tudo, mas ele tem uma versão muito simples e muito fácil de se usar no celular. Michel? Isso. Nossa. Procurem Lightroom, é isso? Adobe Lightroom. Mandaram um monte de palminha aqui da selfie. Sério vocês, hein? Procurem aí, Adobe Lightroom. Tá? E claro, existem vários aplicativos. Por que eu optei por esse? É um aplicativo que eu já uso ele
por exemplo, no meu computador, para as minhas fotos de casamento. Claro que na versão desktop eu tenho muitos recursos, diferente do que eu tenho no celular. Aqui, o que eu vou apresentar para vocês? As informações mais básicas. E é claro, depois se o pessoal tiver interesse, a gente pode pensar em alguma outra aula focada um pouco mais na parte de tratamento de imagem. Eu quero, porque Tá. eu amo esse negócio, mas eu não sei fazer. Sim, eu vou mostrar aqui para vocês, então o pessoal vai conseguir me acompanhar. Gi, se você conseguir já baixar o aplicativo, tá? Vou fazer. O pessoal vai me acompanhando aqui na tela. Então, aqui eu vou trabalhar com uma imagem que eu fiz da filha de uma cliente nossa. Inclusive, essa foto que está compartilhada aqui na tela, ela foi feita com o celular. No campo de girassol, lá em Nova Odessa, Sumaré. Só que eu não fiz com o fundo dos girassóis. Ela gosta muito de cavalo, ela anda a cavalo, então a gente optou por pegar esse fundo mais campo, o lago, a estrada, para combinar com o chapéu e com as roupas que elas estavam usando. Michel, deixa eu fazer uma pergunta agora. Por isso você falou da questão da iluminação, por exemplo, como é uma foto que ela está no campo, está utilizando uma luz mais quente, é isso? Sim, aqui na verdade o que a gente fez? Aqui, pela disposição, porque do outro lado, que seria a favor do sol, tinham várias pessoas, então não ia ficar tão legal assim para a foto, porque ia aparecer muita gente no fundo, ia aparecer carro, enfim. E os girassóis, eu não queria os girassóis, eu queria uma outra pegada, essa pegada mais campo. Produção, é esse aqui? É esse mesmo. Então, Posso mostrar mostra na pessoal? câmera. Ó, gente, Vou trocar a tela aqui. Isso. fechou? É esse aqui grátis para vocês baixarem. Isso mesmo. Tá? Então eu queria essa pegada mais campo. Tá? Essa foto ela foi feita com o celular, tá? Um modelo da Samsung, uma da série A, modelo da Samsung foi feita com o celular. Aqui, o que eu fiz para fazer essa foto? Aí eu vou falar um pouquinho das técnicas, que a gente conversou um pouquinho no vídeo, e explicá-las aqui nessa foto. Pode ser, Gi? Sim. E depois a gente fala um pouquinho do tratamento. Tá bom. Então, aqui, questão de enquadramento, composição, atenção aos detalhes no fundo. Tinha um grupo bem lá no fundo, só que eles praticamente não vão aparecer e não vão dar muita ênfase aqui na minha foto. Tá? Então, questão do enquadramento e iluminação. Ela está num tom mais quente por causa do pôr do sol. Tá? Só que como ela estava de costas para o pôr do sol, nós usamos o rebatedor, no esquema que eu expliquei para vocês, do papelão com a folha de papel alumínio, que fica bem legal e dá esse resultado. Então, essa luz que está aqui no rostinho dela é a luz do rebatedor. Tá? Aqui a gente pensou na pose num estilo mais assim, mais despojado, como ela gosta muito de cavalo, para combinar com a roupa e combinar com o chapéu. E eu queria com ela esse olhar mais pensativo, mais olhando assim para fora. Então, pedi para ela olhar de ladinho e foi aí que eu fiz essa foto. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de tratamento. Tá? Nós temos aqui embaixo, vamos começar assim, do básico do básico. O primeiro item que eu vou falar para vocês é o cortar. O cortar, a gente consegue estar reenquadrando a foto, tá? E olha que legal, a hora que a gente coloca aqui para cortar, ele aparece a linha de referência. Então eu consigo reenquadrar a foto e também ajustar com relação ao horizonte. Olha só que legal. Então eu posso reenquadrar a foto e se caso ela tenha ficado um pouquinho torta, eu consigo ajustá-la. Então vamos falar assim que aqui fechou. Além de poder girar, virar, espelhar, enfim, que não seria o caso aqui. Tá? Vou fazer um convite para vocês, entrem depois, tem tanto disponível para iOS quanto Android, gratuito, entrem lá, baixem e brinquem um pouquinho com o aplicativo, tá bom? Então, a questão de cortar. A gente já consegue fazer os ajustes de enquadramento e também se a foto ela ficou um pouco torta. Um outro item que nós temos aqui é o item automático. Às vezes ele pode funcionar, às vezes não. Tá? Só um minutinho.
Mas nesse item automático aqui, às vezes você consegue dar um ajustezinho rápido na foto. Você pode fazer uma correçãozinha rápida na foto só clicando no automático, tá bom? Que é o próximo item que nós temos aqui. Não recomendo tanto. Normalmente não funciona na maior parte das vezes. Tá? O próximo item que nós temos aqui, que agora começa a ficar um pouquinho interessante, é o item luz. Tá? Aqui em luz, o que nós temos? Várias e várias informações. Ó, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Nós temos exposição. A exposição ela vai clarear ou escurecer a foto num total. Enquanto você está mexendo, ele já vai atualizando ela aqui para você. Tá? Contraste é o que vai deixar a foto mais viva ou mais opaca. Tá bom? Não carreguem muito contraste, que esteticamente não fica legal. Realces. Os realces eles vão falar para a gente das partes claras da foto. Então vamos lá, ó. Então eu estou subindo o realce, está vendo que o que está claro está ficando muito mais claro. E se eu descer o realces, o que estava claro, eu consigo deixar mais escuro. Assim eu consigo equilibrar um pouquinho se sai uma parte da foto mais clara em relação à outra. Ao contrário disso, sombras vai trabalhar com as partes mais escuras da foto. Então eu posso escurecer as sombras, né, que as sombras seriam, vamos falar assim, os meios termos, tá? Ou eu posso clarear um pouquinho as sombras. Eu gosto das sombras, principalmente quando eu tô com roupa preta. Isso. Aí você consegue diminuir um pouquinho as sombras ou os pretos, que aqui no Lightroom, o que é legal dele? Ele separa bem, a gente tem um recurso bem completo, apesar de um app gratuito. Ele não tem muitos efeitos, você tem como baixar e acrescentar. Mas para você fazer um tratamento mais padrão, de uma foto, um tratamento padrão e deixar a foto bem legal, é um programa excelente. Brancos, ele vai trabalhar com os tons claros também. Só que o brancos um pouco mais que o realces, tá? Então o brancos ele pega os tons bem brancos mesmo, e os pretos que vai trabalhar com os tons mais escuros que as sombras. Isso nós temos tudo aqui na questão do luz. Próximo item é a questão de cor. Aqui nós conseguimos trabalhar um pouquinho com relação a deixar a foto com um tom mais quente ou um tom mais frio, que é o primeiro item aqui, ó. Temperatura. Puxando aqui, nós esquentamos a foto ou esfriamos a foto. Eu vou deixar ela aqui, ela já está num tom quente, tá? Então não vou mudar muito. Matiz, ela vai trabalhar com os magentas e os verdes. Vamos voltar aqui no 0. Então, em temperatura, nós trabalhamos com amarelos e azuis. Em matiz, magentas e verdes. Vibração, a vibração ela vai realçar as cores ou tirar as cores. Então, se eu quiser uma foto mais lavada, a vibração é aquele pá, aquele tchum de cores, e a saturação também faz uma pegada um pouco parecida. Essa foto lavada é bem bonita, né? Tem muitos filtros que colocam essa foto meio sem cor, assim, eu acho bem legal. Sim, sim, você consegue trabalhar também. E aqui nós temos alguns efeitos, que seriam textura, em que você consegue dar um ar mais retrô aqui para a foto. Claridade, você consegue deixar aquela foto mais assim, mais destacada. E no desembaçar, você consegue, se caso tiver um pouco de fumaça, alguma situação assim na foto, você consegue até tirar essa pequena fumacinha, essa pequena névoa que nós temos. E tem o vinheta também, mas eu particularmente não recomendo, que eu acho que não fica tão Esse vinheta legal aqui, na ele foto. Fica preto ou branco? Ou branco, isso. Teve uma época que eu gostava bastante do vinheta. Hoje em dia eu tô mais de boa. Se usou, tá? O vinheta se usou há um tempo atrás bastante, mas hoje em dia não se usa mais tanto assim. Tá? E aqui, os próximos itens, ponto médio, difusão, arredondamento, é em cima da vinheta. Se você não aplica a vinheta, você não trabalha com esses pontos. Esses são os pontos mais básicos,
tá? Porque se a gente for falar de tratamento de foto com o celular, a gente pode ficar aqui mais 1 hora falando vários detalhes de tratamento. Eu acredito que esses foram os pontos mais básicos para te dar uma noção, para dar uma noção para vocês, tá? Então, a Gi já mostrou ali, procurem, baixem o aplicativo, fuçem bastante, brinquem bastante com ele, mas esses pontos que eu coloquei aqui para vocês são os pontos assim mais interessantes, mais básicos para o tratamento, tá bom? Michel, eu tenho pergunta. Sim. Eu não quero baixar o aplicativo e eu quero do meu próprio celular fazer aqueles ajustes. Por exemplo, o meu mesmo tem. Tem o automático, tem alguns filtrozinhos que a gente coloca. O que você acha? Já jogar o automático na lata, assim, você gosta? Tá, então o automático cai na mesma história que eu falei aqui no Lightroom. Pode ser que ele funcione, pode ser que não. Então você tem que colocar e ver o resultado. Claro que tudo depende do celular. Tem celular que você tem vários e vários filtros. Você pode utilizar, tá, esses filtros. E você pode até utilizar esse tratamento básico que tem no celular. Mas normalmente ele vai trabalhar com temperatura de cor, exposição. Ele é um tratamento um pouco mais... O enquadramento, o cortar, é um tratamento um pouco mais limitado, tá, em relação ao que a gente tem aqui no aplicativo da Adobe. Legal, legal. Tem pergunta, produção? Deixa eu ver. O pessoal perguntou se tem dicas sobre função de foco seletivo. Pro. Então, a parte de foto mais pro, eu acredito que não é interessante a gente abordar tanto aqui. Falando, pessoal, tô aqui cheio de interrogação. Porque o celular, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, vamos lá. Eu tenho aqui nas configurações, deixa eu ver se aqui ele vai abrir pra gente. Eu tenho o módulo Pro, tá? Aqui, que seria o modo profissional. Aqui no modo profissional, eu consigo trabalhar com, tá vendo aqui, ó? Então, se eu colocar aqui no modo automático, ok, perfeito de cara. Se eu colocar no modo Pro de profissional, aqui eu consigo fazer todos os ajustes de ISO, por exemplo, de velocidade, de abertura, temperatura de cor, sombras, realces. Isso daí é um editor dentro do celular? Na verdade, são alguns recursos como se fossem mais profissionais. Então, se você já quiser fazer uma foto muito mais certinha ou pensando em algo um pouco mais profissional, você consegue. Não é edição isso é na hora de foto. Na hora da captura da foto, tá? É como se fosse uma câmera profissional, só que no celular? Não podemos falar muito bem assim, tá? Mas você tem alguns recursos aqui de ISO, de velocidade, que você consegue já deixar as fotos aí de uma forma mais certa. Balanço de branco, então, por exemplo, temperatura de cor. Eu não recomendaria, tá? Existe essa função, só que é uma função de uma foto, não seria uma foto bate-pronto. É uma foto que você tem que abrir, regular toda a foto para depois clicar. E a modelo fica esperando, sim, né? Sim. Então, assim, para quem tem um conhecimento de fotografia, perfeito, pode tentar um pouquinho, brinca um pouquinho. Para quem não tem, não vai entender o que é ISO, o que é velocidade, o que é abertura, o que é balanço de branco. Tá bom? Uhum. Acho que é isso, Miguel. Mais alguma dúvida? Não, as dúvidas que a gente tinha já foram sanadas. A Cidinha não mandou pra gente novamente a informação do ring light, mas ela pode mandar depois e o Michel responde. Sim, perfeito. Fechou. Pessoal, eu acredito que é isso. É claro que assim, fotografia com celular, a gente tentou abordar aí as principais dúvidas, os principais pontos, mas vale muito você pegar o seu celular depois, final de semana, sai com a família, com os amigos e tente brincar e tente exercitar um pouquinho esses pontos. Porque a fotografia, ela é muito na questão da prática, desse exercício. Então, e você vai ver que automaticamente esses pontos eles vão começar a ficar na cabeça de vocês. Então, nas próximas fotos, vão ver que vai ser muito mais fácil, que nem a Gi falou. A hora que ela foi fazer uma selfie ali, ela levantou, ela já viu a tomadinha, falou, já tem que tirar um pouquinho aqui. Um pontinho branco lá atrás se destacando. Então, eu acredito que é isso, gente. É um conteúdo até um pouquinho extenso,
tá? Mas a gente tentou trazer várias informações e trabalhar aí com as principais dúvidas para que vocês possam também melhorar aí a qualidade da fotografia no celular de vocês. Gi, suas considerações finais? Opa! Pessoal, muito obrigada por vocês estarem conosco até agora. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. O Michel me usou bastante aqui como modelete. Eu espero que vocês usem bastante alguém da sua família, seu bichinho, seu pet como modelo também, para treinar todas essas dicas, né? E se vocês tiverem mais perguntas, como nossa produção falou aqui, deixe aqui nos comentários e aí o Michel vai estar respondendo para vocês também, tá bom? Eu espero que vocês tenham amado, porque eu amei estar aqui todo esse tempo. É um prazer, né? Estar com o Michel e poder tirar essas dúvidas de vocês e dúvidas minhas também. Porque eu gosto bastante de fotografia, tenho uma bebê, uma filhinha, bebê não, né? Ela tem 8 anos, eu chamo ela de bebê, mas tudo bem. Ai, se ela tá vendo o vídeo agora. Vai ser sempre, né, a bebê. E a gente faz bastante foto dela, eu gosto bastante disso. Então aprendi um montão. Obrigada, tá? E quando você precisar, Michel, me chama, tô aqui à sua disposição. Pessoal, muito obrigado. Gostaria de agradecer por vocês terem ficado até aqui. E aquilo que a Gi falou, ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários, alguma dúvida que a gente não respondeu para vocês. Coloca aqui pra gente, que vou ter muito prazer em ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.